Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na aula de língua portuguesa, nós vamos corrigir as atividades que eu passei na aula passada, ok? Vamos lá? Então, aí na tela de vocês tem as respostas para ajudar vocês a corrigirem. Quero ver quem conseguiu fazer tudo certinho, tá? Lembra que para a gente responder as atividades, nós temos que ler com muita atenção para a gente entender o que as perguntas querem, o que elas estão pedindo para a gente fazer, tá? Tudo aí que eu passo para vocês, que o livro traz, vocês já sabem, vocês conseguem fazer sozinhos, tá bom? Então leia bastante, lê uma vez, lê duas vezes, até você conseguir entender o que está pedindo para fazer, tá? Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Então vamos lá. Na página 98, tinha número 1 lá embaixo e estava falando o seguinte: agora observe o esquema e escreva outras características para o substantivo fruta. Então, nós vamos escrever adjetivos para fruta. Lembra que na aula passada eu expliquei o que eram os adjetivos? Adjetivos são palavras que dão qualidade, dão características para o substantivo, tá? O substantivo é o que dá nome para as coisas. Então, fruta é o nome de um negócio, né? É um substantivo. E aí é pra gente dar adjetivo, é pra gente dar características para essa fruta. Então aqui eu trouxe algumas opções, ó. Você poderia pôr madura, doce, suculenta, verde. Olha, eu dei algumas opções que você poderia pôr. Então, olha, fruta madura. Não tá falando da fruta, que ela tá madura? Fruta doce, suculenta, verde, tudo tá falando da fruta, do substantivo, tá dando característica para esse substantivo. Então, são adjetivos, tá? Questão 2, na página 99. É para escutar o que os colegas, quais adjetivos os colegas colocaram, mas como a gente não tá na sala de aula, eu vou dar mais alguns adjetivos e você escolhe, deixa eu ver quantos. Você escolhe 3, tá? Então, ó, tem ainda azeda, podre, vermelha, pequena, grande. São tudo adjetivos que falam da fruta. Ó, dão características para a fruta. Escolhe 3 dessas e registra aí. Questão 3. Leia a frase a seguir. Um alimento saudável. Agora, complete o esquema com os termos que acompanham e modificam o substantivo. Então, era só escrever lá no quadrinho. E saudável, tá? Alimento é o substantivo, né? Que dá nome pro negócio. Aí o é o artigo, né? Que tá definindo como é esse alimento. É é qualquer, tá? E saudável é o adjetivo que dá característica pro alimento. 4. Complete o esquema com um substantivo que seja adequado. Então, tinha lá umas saborosas. Então, aqui você tem que escrever um substantivo que dê certo. Umas frutas saborosas. Ou pode ser outra coisa. Umas maçãs saborosas. Umas melancias saborosas. Só que você tem que escrever o substantivo de acordo com essas duas palavrinhas que já estão lá, tá? Ó, feminino, plural, é umas, tá? Saborosas. Então aqui o substantivo tem que ser feminino e no plural, tá bom? Na página 100, tinha falando sobre o gênero e o número, que é o que eu acabei de falar, sobre o feminino, masculino, plural e singular. Vamos lá, questão 1. Leia a tirinha do ratinho níquel náusea para responder à atividade. Então vocês deveriam ter lido essa tirinha. Letra A. Gato costuma comer rato. Por que esse gato da tirinha não comeu rato? Por que lá na historinha ele não comeu rato? Porque só há um rato nas redondezas, né? Por isso que ele não comeu. Porque só tem um. Então se ele comer, vai acabar, né?
B. Reescreva as falas do níquel dos quadrinhos 1 e 3, trocando os substantivos rato e gatos pelo substantivo rata e gatas. Então tinha que trocar pro feminino, tá? Tirar do masculino e pôr no feminino. Sou a única rata das redondezas. As gatas só me usam para dar um gostinho no leite. Então tem que adequar a frase toda para passar pro feminino, tá? C. O que você notou? O que você notou ao fazer essa troca? Que algumas palavras mudaram para concordar com o feminino dos substantivos rato e gatos, né? Qual, por exemplo? Única mudou, né? Porque tem que passar pro feminino. A mudou. Asa que mudou também para passar pro feminino. Letra D. Quais palavras foram modificadas para combinar com a mudança dos substantivos? Foi o a, né? O o e o a. O único que passou para ser única e o os que passou para ser as. Então essas foram as palavrinhas que tiveram que mudar para combinar com gatos, gatas e ratas. Na página 101, tinha que ler as capas dos livrinhos, né? Tinha vários livrinhos lá. Letra A. Títulos com... escreva os títulos conforme que se pede. Títulos com substantivos acompanhados com as palavras o, os, e uns. Quais são os títulos que tem o, os, uns e uns? O menino maluquinho, o coelhinho que não era de Páscoa, um dia, um guarda-chuva. Então esses eram os títulos que tinha o, os, e uns. Agora, títulos com substantivos acompanhados das palavras a, as, e umas. A galinha dos ovos de ouro, uma história de telhados e a árvore dourada. E na página 102, falou assim, na questão 3, leia os substantivos do quadro: elefante, leoa, cavalo, ovelha, pavão e aluna. Pense no artigo que acompanharia cada um deles e separe-os em masculino e feminino. Então, qual que é masculino e feminino daquelas palavras? O elefante, masculino. O cavalo, masculino. O pavão, masculino. Não dá certo falar a cavalo, né? A pavão, não. Então, quais são femininos? A leoa, a ovelha e a aluna. Isso mesmo. E agora vocês vão lá na página 105, eu quero que vocês leiam a reportagem que está lá, tá? Porque temos de comer, e eu quero que vocês façam essa leitura em voz alta para os pais de vocês, para vocês praticarem a leitura, tá bom? Que a gente nunca pode parar de ler, a gente só melhora na leitura e na escrita se a gente praticar, se a gente ler e escrever, certinho? E até a nossa próxima aula.